Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais outro vídeo, dessa vez da Palavra de Deus, e vamos tratar mais um outro assunto que é bastante polêmico. Aliás, desde que eu me lembro dos primeiros tempos de seminário teológico, ele é um assunto controvertido. E naturalmente, como eu disse que alguns temas polêmicos eu tenho procurado estudar e trazer, preparar um material para gravar vídeos, já gravei sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, entre outros temas tratados, e agora nós vamos tratar sobre o camelo pelo fundo de uma agulha, que é um texto bastante interessante, que tem gerado aí pelo menos 3 formas de se interpretá-lo, e nós vamos então estar abordando isso daí. Então vamos lá. E espero que você também possa estar indo até o final. Esse vídeo não deve demorar muito. E não deixe de assistir a mensagem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é muito interessante. Então vamos lá. Eu vou ler os 3 textos, os 3 evangelhos que narram esse versículo. Vou apenas me ater a essa passagem e não explicar todo um contexto, porque aí ficaria muito grande. Eu vou apenas tratar sobre a questão do camelo e da agulha. Em Mateus 19:24 nós temos assim. Estou lendo aqui todos os textos pela Almeida Corrigida Fiel. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos 10:25 nos diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E Lucas também, o médico amado, nos diz: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nós vemos, eles dizem basicamente a mesma coisa, são evangelhos escritos em anos diferentes, para públicos diferentes. Não vou entrar aqui nessa questão para não esticar muito e não fugir muito do tema. Esse texto ele tem recebido várias explicações ao longo do tempo. Então vem a pergunta: o que de fato Jesus falou? O que de fato ele quis dizer com isso? Existem 3 explicações mais fortes sobre o texto. Basta lembrar que ele falou isso depois que aquele jovem rico, quando ele fala para ele que largasse tudo, vendesse tudo que tem e desse aos pobres e o seguisse, ele ficou triste e foi embora. Aí ele diz isso, Então, dentro desse contexto é que nós vamos estar abordando aí. Já vou, para encurtar a mensagem, cada uma das 3 eu já vou colocando as questões, falando como ela é, de onde vem, e dar aí já alguns pareceres técnicos que são necessários para que a gente compreenda. Então vamos lá. A primeira interpretação diz o seguinte: ao lado dos grandes portões das muralhas das cidades existiam estreitas portas, chamadas de fundo de agulha, por onde um camelo conseguia passar com muita dificuldade, ajoelhando-se se estivesse descarregado, e pela qual passavam os pedestres quando os grandes portões daquela cidade já estavam fechados. Então eles colocam isso aqui como sendo até umas 6 da tarde, horário mais ou menos assim. Fechava-se os portões grandes e ficava esse pequenininho, estreito, e que ele então, o camelo tinha que se ajoelhar, e tirando toda a carga ele passava com certa dificuldade. Então isso, aliás, essa é uma das mais divulgadas e difundidas, pastores ensinam isso, já vi vídeos, e o povo tem acreditado nela. Aí a pergunta: ela tem base para poder ser verdadeira? Então vamos lá. Temos 5 problemas, nós temos aí alguns problemas para resolver. Primeiro, essa ideia, ela parece datar de cerca do século XV. Então, ela é muito recente, ela não é antiga. Século XV, eu estou falando de 1401 a 1500, quer dizer, mais ou menos 1400 anos depois de Cristo. Portanto, ela nunca foi ensinada antes disso. Segundo, não há evidências arqueológicas que existiu uma porta chamada de fundo de agulha. Inclusive, depois eu vou citar aí um dos mais renomados arqueólogos evangélicos brasileiros. Então veja bem, não há evidências arqueológicas que existiu uma porta chamada fundo de agulha. Terceiro, tal interpretação, teologicamente falando, ela perderia o ponto principal ensinado por Jesus. Ele não ensinou que não é apenas difícil para os ricos serem salvos, sem a graça de Deus. É simplesmente impossível. Olha o versículo 27, lendo aqui em Lucas 18:27. Mas ele respondeu: as coisas são impossíveis aos homens, são possíveis. As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Então veja bem, também perderia isso, porque o camelo conseguia passar. Jesus disse que era impossível. Então veja bem, então são duas coisas, porque é uma coisa
de muita dificuldade. Depois eu vou explicar para vocês também por que ele diz isso. Então vamos lá. Essa porta é pequena, de pouco tamanho aí, alguns dizem que deveria ter mais ou menos uns 60 centímetros, ela arruína a figura usada por Jesus e não recebe justificação na língua e na tradição da Palestina. Ela não é conhecida lá entre eles, né? É uma explicação de mentes ocidentais que não entende o pensamento oriental. Então ela não é do pensamento, ela surgiu como interpretação vinda do lado ocidental, do nosso lado, e não do lado de quem escreveu a Bíblia, correto? O arqueólogo Rodrigo Silva, que é doutor em arqueologia bíblica, né, pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pela USP, ele é curador do Museu Arqueológico Paulo Borck, e tem programas, etc. Mas o importante é que ele é um arqueólogo. Ele diz o seguinte, a primeira, falando dessa interpretação, diz, que é a que eu estou citando para vocês, a primeira diz que existia uma porta com o nome de fundo de agulha, onde os camelos ficavam empacados, sem conseguir passar. É mito, nunca existiu porta com esse nome em Jerusalém. É um mito. Sendo assim, foi considerada a ideia de que um rico só entraria no reino do céu ajoelhado, descarregado e ainda empurrado por alguém, mas um mito, conforme o arqueólogo diz. Então, é tudo mito. A segunda ideia errônea é quando eles mostram na Porta dos Leões ou na Porta de Jafa algumas fendas por onde os arqueiros atiravam flechas. Dizem que as fendas possuem um formato de agulha, mas aquilo é do século XVI e não da época de Jesus. Então o que ele está falando? Vocês vão encontrar na internet, e eu vi isso, eles mostram que ao lado desse grande portão, Porta dos Leões, tá vendo? Isso aqui é a Porta dos Leões. Então mostrando a Porta dos Leões, que tem lá em Israel, existe essa que é chamada de fenda do Muro de Jerusalém, tá? Que seria a tal do fundo da agulha. E eu vi pessoas tirando foto e falando, foi isso que Jesus quis dizer, tá aqui? O detalhe é que essas construções são do século XVI, quer dizer, ela não é do tempo de Cristo. Então, até isso é um mito e as pessoas confundem e acreditam no erro. Então veja bem, seria algo desse tipo, o que você fala, que eu tenho falado e que estamos citando aqui, tá certo? Então lembra bem, é esse aqui, só que isso daqui é do século XVI, portanto, mais de 1500 anos depois de Cristo. Então não tem nada a ver, correto? Então vocês vejam que isso aí está completamente furado, correto? Então vamos para a interpretação 2. A interpretação diz, alguns comentaristas bíblicos, eles procuraram minimizar o efeito paradoxal dessa expressão. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha, reinterpretando o significado dos termos camelo e fundo de agulha. Por exemplo, isso estudiosos, há quem diga que a palavra camelo se refira aqui não ao próprio animal, conhecido por esse nome, mas a um cabo ou uma corda de navio. Os defensores dessa teoria se baseiam no fato de que alguns manuscritos bíblicos, produzidos vários séculos depois de Cristo, trazem nesse verso a palavra cabo em vez de camelo. Eles citam, entre eles, que fala manuscrito, que deixa eu citar um, né? O manuscrito 59, que é do século 12 depois de Cristo, e algumas traduções armênias. Então observem que todas essas modificações e essas interpretações que se tem criado, elas surgiram a partir do século 12 para frente. Quer dizer, então nós estamos falando de muito tempo depois de Cristo. Então na época, e isso surgindo no ocidente, de intérpretes ocidentais, correto? Como no original grego os termos camelos, camelos e cabo, camilos, possuem certa semelhança entre si, é provável que alguns copistas e tradutores do Novo Testamento tenham substituído intencionalmente o termo camelo por cabo. Então veja bem, é isso que eles interpretam, que eu estou lendo aqui, correto? Então isso é uma interpretação deles, depois eu vou dar a terceira e vou colocar exatamente como que eu creio. Problemas. Essa ideia não tem base no original do Novo Testamento, portanto ela já está descartada. Isso que eles estão falando aqui de que alguns copistas do Novo Testamento, esquece isso. Nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento grego, chamados textos majoritários, e não há isso daí, correto? Então essas cópias a que ele se refere, esquece isso, é mais outro mito. Então ele surgiu entre 1101 e 1200 depois de Cristo, tentando diminuir a impossibilidade do ato. Portanto, isso nunca foi ensinado antes. Então, o problema dessas duas, tanto da porta como do cabo, da portinhola lá, são coisas que surgiram depois do século XII. Então são coisas ocidentais e bem... Qual que é a terceira interpretação? Na literatura judaica há a declaração: nem em sonhos um homem vê uma palmeira de ouro ou um elefante passar pelo fundo de uma agulha.
Isso podemos encontrar em escritos judaicos como o Tebab Berakot, folha 55.2, o Bava Metzia, folha 38.2. Jesus conhecia esse provérbio original. Ele era dessa forma, que ele dizia que era mais fácil que um elefante passar pelo fundo de uma agulha. Por esse animal ser maior. E o que acontece? Simplesmente ele substitui o elefante pelo camelo por ser o maior animal que se conhecia na Palestina. O elefante não era um animal que se tinha ideia, que se conhecia na Palestina nesse tempo. Então ele substitui. Portanto, quando ele fala de passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é algo tão impossível como o elefante. Quer dizer, não haveria mudança nenhuma, não haveria perda no original, porque um camelo não vai passar tanto como um elefante não passa. O Alcorão, em Surat, capítulo 7, versículo 37, ele diz que tem um provérbio quase idêntico e pode ser que tenha sido tomado por empréstimo do Novo Testamento depois de 570 depois de Cristo. Então eles colocam também dessa forma. O que é importante entender sobre esse texto? Jesus ele usa essa ilustração para dizer explicitamente que a salvação por meio do esforço humano é impossível, ela é totalmente pela graça de Deus. Os judeus, esse é o detalhe, aí é importante a gente entender a mentalidade judaica, porque que Jesus disse isso, então isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Os judeus eles acreditavam que por meio de esmolas era possível um homem comprar a sua salvação, conforme está registrado no Talmud, né? O famoso livro de coletâneas, é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Ali tem o Mishnah, que é o primeiro compêndio escrito da lei oral judaica, tem o Gemara, uma discussão da Mishnah, e dos escritos tanaíticos, né? Que frequentemente abordam outros tópicos. Então, no Talmud está escrito isso. De modo que os judeus eles acreditavam que quanto maior a riqueza de uma pessoa, mais esmolas ela poderia dar, mais sacrifícios e ofertas poderia fazer e assim comprar a sua salvação. Quer dizer, o pensamento dos ricos sempre foi esse, que rico pode comprar tudo. Se você observar em todos os lugares, rico compra justiça, compra juiz, compra advogado, compra o que ele quiser. Essa mentalidade sempre foi assim. Se você vê mesmo numa igreja rica, onde tem bastante ricos, pode ver, você não vai encontrar o pastor pregando contra pecado, contra disciplina, um se divorcia, casa de novo, se divorcia, casa de novo, adultera, divorcia, casa de novo. Por quê? Porque ele fica amarrado, porque os ricos mandam. Então os ricos sempre mandaram e achavam o quê? Que entre outras coisas eles teriam o privilégio de comprar a salvação. Aí os pobres estariam numa situação bem difícil, porque sem dinheiro não poderiam comprar a sua salvação, correto? Então, o que acontece? A pergunta dos discípulos, Mateus 19, 25, ele fala: os seus discípulos ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Então, os discípulos entenderam o que Jesus tinha dito. E eles perguntam, né? E onde Jesus responde, né? Que aquilo que é impossível, como eu citei o texto de Lucas, né, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, correto? Então, a gente já segue disso daí. Muito bem. Quando eles fazem essa pergunta, deixa claro então que eles entenderam o que Jesus quis dizer, que nem mesmo o rico poderia comprar a sua salvação. E ele não pode mesmo, a salvação é gratuita, é um presente de Deus e não há dinheiro no mundo ou qualquer outra coisa que se possa fazer para pagá-la. Muito bem. Agora aí nós temos a questão. Eu falei muito de interpretações. Agora a gente precisa ver o seguinte. Em todas as questões é muito importante a gente ver o original. A palavra final vem pelo original da palavra de Deus. Nós pegamos situações, nós lemos os três evangelhos, mas agora nós vamos para o original. O original do Novo Testamento grego é isso que vai resolver a questão. Muito bem. Em Mateus e Marcos, os textos que eu citei, agulha que eles citam aí é rafse. Rafse é definida pelos melhores dicionários de grego. Agulha ou uma agulha de costura, um instrumento pequeno e fino, pontudo numa das extremidades e com um buraco na outra, usado da costura para fazer o fio passar pelo pano. Dito isso, então rafse poderia até ser emprestada, como ela também significa agulha, além disso daí, ela poderia ser utilizada como tem se utilizado para se referir a essa portinhola, mesmo que não tendo evidência nenhuma. Vamos dizer assim, esse texto deu para eles essa possibilidade de interpretação. Deu essa possibilidade. Embora os dicionários dizem o seguinte,
Inclusive, esse aqui é um dicionário de grego de tradutor da Bíblia. Ele diz o seguinte, ele foi recentemente traduzido em português. Ele diz assim, não existem dados convincentes que permitam afirmar que a locução fundo de uma agulha que aparece em Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25, seja uma maneira figurada de falar de um portão estreito. A referência a um camelo passando pelo fundo de uma agulha é um exemplo de hipérbole retórica, isto é, um exagero intencional para mostrar que o acontecimento a que se está fazendo referência é extremamente difícil ou pouco provável de se concretizar. Muito bem, só que aí nós temos um detalhe. Então, nós vemos que no original grego, a palavra agulha em Marcos e Mateus é rafse, que significa agulha e também a agulha de costura. Muito bem. Agora, o Evangelho de Lucas, ele vem e resolve o nosso problema. O original é sempre uma benção. Lucas, ele era médico. Então, para vocês terem uma ideia, o grego de Lucas, no Novo Testamento, ele foi escrito em grego. A gente sabe disso. Só que a gente precisa diferenciar o seguinte. A maioria dos livros, as cartas de Paulo, João, Mateus, Marcos, Judas, Tiago, todos eles escreveram em grego koiné, que era o grego falado pelo povo. É como se fosse o português falado pelo povo. O autor de Hebreus escreveu em grego clássico. E também Lucas. Atos e o Evangelho de Lucas foram escritos num grego clássico. Aliás, o grego de Lucas, ele é tão bom que ele é comparado ao grego de Homero, um grande filósofo grego. Então veja bem, ele é de um nível excepcional. E Lucas, sendo médico, ele não usa a palavra rafse nesse texto. Ele usa a palavra belonense. E belonense é uma agulha cirúrgica, usada nos escritos médicos para uma agulha cirúrgica usada nas operações. Então o texto dele, que os nossos tradutores traduziram para uma agulha, vocês vão ver, eu vou traduzir aqui, o original grego ele resolve essa questão. Ela é uma agulha cirúrgica e não dá para confundir com portinhola nem com cabo. Se fosse traduzir literalmente o que Lucas escreveu, é isso, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha cirúrgica do que entrar um rico no reino de Deus. Então Lucas, ele mudou. Ele, naturalmente, como ele também entendeu que aquilo se referia àquela agulha e não a outras coisas que se tem interpretado, ele substituiu pela agulha usada na cirurgia, porque era do seu tipo, ele era médico, e médico escreve em termos médicos, não é? Então, o que acontece que a gente tem que entender com esse texto? Ele estava falando, Jesus está falando de uma hipérbole. Hipérbole é uma ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística que se dá. E retórica quer dizer que é a arte de bem falar. Então, para você falar bem, você quer dar uma ênfase naquele assunto, você faz um exagero. Eu mesmo gosto muito de usar hipérboles. Então exagero, a pessoa fala, como você é exagerado? Sim, eu gosto de hipérboles para dar uma grande ênfase. E Jesus fazia isso. O que Jesus quis dizer? Que era mais fácil um camelo, o camelos bactrianos, de 2 corcovas, que ele alcança 1,85 m, portanto ele é 5 centímetros mais alto do que eu, até o ombro, e 2,15 m de comprimento. Passar por uma agulha de sutura, digamos aqui a B02, que tem 1,4 por 75 milímetros, ou por uma agulha de costura, a 002, por exemplo, 6,5 centímetros. É isso daí que ele quis dizer, que era mais fácil o animal camelo passar pelo fundo de uma agulha. O Lucas usou de cirurgia, Marcos e Mateus usou a de costura. Lembre-se que o Espírito Santo ele usou mentes orientais com costumes orientais para escrever a Bíblia. Então, não adianta tentar entendê-la com a mente ocidental e os costumes ocidentais. Você tem que conhecê-los, tem que entendê-los e para isso se colocar no lugar deles, senão você nunca vai entender. Essas teorias que surgem a partir do século XII e surge a interpretação dada no Ocidente. Elas não são conhecidas no Oriente, não tem esse entendimento lá. Então, os leitores da Bíblia Sagrada devem se precaver de interpretações lendárias e mitológicas que podem distorcer, mesmo que sutilmente, o verdadeiro significado do texto bíblico. Então, as interpretações
de que seja portinhola ou que seja um cabo, elas são mitológicas, elas são interpretações lendárias que surgiram a partir do século XII. O ensinamento real, Jesus falou, realmente ele pegou de um ditado conhecido na época que os judeus conheciam, que falava de um elefante, ele simplesmente adotou o camelo, porque o camelo era mais conhecido, é um animal conhecido em toda a Palestina. O elefante não, que ele é da Ásia e da África. Então, naturalmente, Jesus adaptou com toda a sua sabedoria, né, a arte de bem falar que o mestre sempre soube. Então, esta é a verdade. Então, espero que você esteja se convencido, e especialmente, porque, veja bem, se você não acredita que seja isso, você não acredita no Evangelho, especialmente o de Lucas, porque Lucas não foi na onda e ele escreveu e ele nos tirou toda essa dúvida, tá? Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, nem todo mundo vai gostar mesmo, né? Tem gente que vai bater o pé, enfim, fique aí, eu respeito a opinião de todo mundo, mas essa é a grande verdade. E eu estou aqui para ensinar a verdade, sempre com base nos originais da palavra de Deus. Eu não abro mão, eu não aceito nada que vá contra o original da palavra do Senhor. Hebraico no Antigo Testamento, com algumas porções em aramaico, o grego no Novo Testamento, assim conforme o Espírito Santo, em toda a sua onipotência, onipresença, ele inspirou os autores sagrados a escrever as Sagradas Escrituras, tá bom? Se você não fez ainda e quiser me ajudar, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E também, por favor, compartilhe. Muito obrigado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.